Está aqui do lado já. Bom dia, irmãos. Quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém? Amém. A paz que a Bíblia diz que excede todo entendimento. É aquela paz que não é lógica. É aquela paz que guarda o nosso coração, dá a certeza de que Deus está cuidando de todas as coisas. A paz do mundo é grana, uma gorda grana na conta bancária, uma saúde impecável, um trabalho prazeroso do qual a gente gosta pra caramba, ausência de problemas, de preocupações. Essa é a paz do mundo. A de Deus é diferente. Ela é uma paz sobrenatural. Eu queria compartilhar com vocês hoje, irmãos, alguns pensamentos, algumas coisas com as quais Deus tem me incomodado. E quando Deus nos incomoda, é bom a gente ouvir o que Deus quer falar. Porque Ele nos incomoda, porque Ele quer dar um toque para nós. Ele quer dizer, olha, vocês estão deixando de prestar atenção a determinadas coisas aqui. Vocês estão deixando de dar prioridade a outras ali. Nós, cristãos, vivemos numa crise de valores. A Igreja de Cristo vive uma crise de identidade. Crise de valores. O mundo muitas vezes não vê quase diferença na vida daqueles que se dizem seguidores de Jesus e naqueles que se dizem ateus ou seguidores de outras coisas. Não há diferença, muitas vezes. O mundo vê isso. Nós também acabamos vendo isso. E Jesus morreu naquela cruz por nós, para que nós fôssemos sal da terra, luz do mundo, diferentes, com valores diferentes. Alguns são universais, são iguais. Mas há outros valores que Deus coloca na sua palavra que nós temos que viver. O mundo vive diferente. E o que nós vemos hoje é uma crise. E muitos pensamentos do mundo, entrando nos nossos valores e mudando os nossos valores. Nós não temos verdades absolutas. Aliás, se você falar para algum amigo, para alguém, olha, Deus é a verdade absoluta, ele vai olhar, se ele for um pouquinho, tiver um pouquinho de cabeça e argumentação, fala, não existe verdade absoluta. Existe a sua verdade, existe a minha verdade. É um ótimo argumento humano. Mas Deus é a verdade absoluta. E os valores de Deus não mudam. Uma vez eu estava vendo um programa, faz tempo, de televisão, e um pastor foi chamado num programa de variedades. E os participantes ali, perguntando para o pastor e questionando, mas por que a Bíblia fala tal coisa? E um assunto lá ligado à sexualidade, que o pastor falou, o que a Bíblia diz? Um dos participantes disse, mas a gente não pode mudar essa Bíblia, não? Ela está velha. Foi o que ele falou. Não, nós não podemos mudar a palavra de Deus. Ou nós cremos que isso aqui realmente é palavra de Deus, ou então vamos brincar com outro tipo de Deus. A própria palavra de Deus fala que Ele é imutável, Ele é eterno. Os valores dele são eternos. Não mudam. Não mudam. Mas o fato é que, muitas vezes, a Igreja de Cristo acaba aceitando comportamentos, valores, como sendo naturais. Alguns valores e pensamentos que antes nem chegavam perto da Igreja de Cristo, de nós cristãos. Por exemplo, eu vou tocar em alguns assuntos sensíveis aqui, talvez incomodem alguns. Não é a minha opinião. A minha opinião não existe, não importa. O que importa é a opinião do Senhor. Não é nenhuma questão de interpretação. Está escrito claramente. Por exemplo, muitas igrejas já consideram normal divórcio entre cristãos. Irmãos, a Bíblia é muito clara. Aliás, quando Jesus estava na terra, alguns religiosos questionaram sobre a questão do divórcio. Ou vocês acham que divórcio é coisa do século 20, 21? Não. E eles questionaram com uma passagem bíblica. Não foi nem com um argumento racional. Falaram, mas espera aí, Jesus. Moisés permitiu o divórcio. Aí Jesus dá uma resposta.
Moisés permitiu, por causa da dureza dos seus corações, para que as mulheres não fossem maltratadas, espancadas, simplesmente repudiadas por qualquer motivo besta. Que era o que estava acontecendo. Lá, 3.000 anos atrás. Eu, porém, digo o seguinte: o que Deus uniu, o homem não pode separar. Irmãos, casamento não é um contrato. Contrato você desfaz, tem o distrato. Casamento é uma aliança. E a aliança não se desfaz. Mas a gente ouve, mas espera aí, o amor acabou. Aí eu vou para a Bíblia, em 1 Coríntios 13, o amor jamais acaba. Como é que eu fico? Mas olha, não dá, eu tentei de tudo. Aquela pessoa não muda. Aí a gente pode perguntar, e os votos que você fez diante de Deus? Não valem, sua palavra não vale nada. Deus pode atuar onde o homem não consegue. Ou nós cremos num Deus, irmãos, sobrenatural, que vai além dos nossos pensamentos e das nossas forças e possibilidades, ou então, de novo, vamos brincar com outro Deus? Deus é poderoso para mudar vidas, para nos transportar do império das trevas para a luz. Então, como é que não pode? Não pode reatar casamento. Irmãos, nessa caminhada, participei de muitos retiros de casais, muitos encontros. E o que eu vi foram vidas destruídas, transformadas e restauradas de casais. Pensem na pior coisa que pode acontecer. Pensa você que é casado, pensa na pior coisa que pode acontecer. A pior coisa que pode te ofender e fazer com que você, não dá mais para ficar com essa pessoa. Pense, qual seria a pior coisa? Uma traição? É forte. Mentira? Deus pode transformar isso. Ou então vamos brincar de outro Deus. Mas se eu não estiver disposto, aí nada vai acontecer mesmo. Nada vai acontecer. Mas o fato é que a igreja hoje, normal? Como assim? Se a palavra é clara, não é normal, irmãos. Não é normal. Novamente, não é a minha opinião. Se você está bravo com isso, é a palavra de Deus. Reclama com o chefe, porque ele é que falou isso. A minha opinião pode ser diferente, mas a opinião de Deus é outra. Práticas sexuais condenadas pela palavra, que muitas vezes não, mas a gente precisa aceitar as pessoas como elas são. Envolvimento em práticas políticas reprováveis. Então, com aquela desculpa, gente, em nome de aceitar as pessoas como elas são, a gente faz vista grossa para muita coisa que a palavra expressamente condena. Devemos aceitar as pessoas como elas são. Deus nos aceita como nós somos. Mas a partir do momento em que eu vou a Deus, do jeito que eu estou, o pior que eu seja, Deus fala, ok, eu te restauro, agora mude. Isso me faz lembrar de Maria Madalena, naquele episódio em que ela foi pega em flagrante adultério, trazida por homens, acho que não tinha mulheres ali, cadê o adúltero, né? Porque mulher não pode adulterar sozinha. Mas tudo bem, isso é para uma outra conversa. E ela foi jogada aos pés de Jesus. Fala, essa mulher aí foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que uma mulher pega em adultério tem que ser apedrejada. E todos eles já vieram, cada um com uma pedrinha na mão, uma pedrona. Crianças, tá? Parece que havia crianças, adolescentes ali também. E a Bíblia diz que Jesus estava com o dedo rabiscando na areia, ou com um graveto, não importa, mas ele estava lá. E ele estava de costas para a multidão e a mulher foi jogada ali aos pés dele. E aí Jesus nem se vira e fala o seguinte, porque parece que essa mulher não tinha sido, não era a primeira vez que ela estava em adultério. Então talvez, no meio daqueles homens ali com pedra na mão, estivessem alguns que já tinham tido alguma relação sexual com ela. E aí ele fala, Jesus sem se virar, vocês conhecem a história. Aquele que não tem pecado nenhum, pode atirar a primeira pedra aí. E a Bíblia diz que um por um foram largando as pedras e saíram. Aí Jesus se vira. Não vê mais ninguém. Olha para a mulher, onde é que estão os teus
perseguidores. Ela fala, nenhum ficou, Senhor. Então eu também não te condeno. Agora vem a palavra de Jesus. Essa que pouca gente talvez dê atenção. Agora vai e não peques mais. Eu te aceitei como você é, Maria Madalena. Mas agora mude. Não faça mais. E nós esquecemos desse. Não faça mais. Nós ficamos só com Jesus me aceitou do jeito que eu sou. Verdade. Jesus fala isso. Venha como você está. E eu não rejeitarei ninguém. Mas esquece dessa palavra que ele falou para ela no final. Ela se tornou seguidora de Jesus. Mas a palavra foi, vai, não faça mais. Sua vida mudou a partir de agora. Irmãos, nenhuma pessoa que proclama ter entregado a vida ao Senhor de Cristo pode ser o mesmo de antes. Não é possível. Se você é o mesmo de antes, tem alguma coisa errada. O Espírito Santo de Deus muda os nossos valores, nossa visão de mundo, nossas práticas de vida. Mas a igreja atualmente está meio tonta com o politicamente incorreto, com ideologia de gênero, com um monte de coisas, com as fobias, né? Então, homofobia, agorafobia e outras, né? A igreja está meio tonta. Tudo aquilo que vem de Deus é bom. Mas tudo aquilo que, qualquer ato de maldade não pode vir de Deus. Só pode vir do inimigo, de Satanás. A natureza de Deus é bondade, então só dele só pode vir bem. Nunca pode vir o mal, irmãos. Então, mas a igreja hoje parece que não sabe distinguir direito o que é realmente aquilo que é de Deus, aquilo que Deus não permite. Nós vamos pagar um preço. Vamos ser presos, vamos ser processados. Sim, porque os valores do mundo não são os mesmos de Deus. Não é a minha opinião. É a opinião de Deus. Eu ouvi algumas vezes, mas assim, os cristãos não podem ficar se mostrando tão diferentes assim das outras pessoas, senão a gente espanta, a gente vai ser visto como um ET. Deus nos resgatou das trevas exatamente para que a gente fosse diferente. Esse é o objetivo da salvação. Ser diferente para mostrar para o mundo. Mundo, olha só, vocês estão indo para uma direção, mas Deus, na sua palavra, é outra, hein? Se a gente for o mesmo, vamos mostrar a direção para quem? Para quem? Há cristãos que vão domingo à igreja e muitas vezes, de vez em quando, dá uma passadinha, dá uma olhadinha no horóscopo, dá uma olhadinha lá numa cartomante. Eu ouvi uma história, faz vários anos, de uma família que estava na igreja. Um dos filhos dessa família adoeceu terrivelmente. E apesar das orações feitas, esse filho não ficava bom. E o pai resolveu levá-lo a um centro espírita para uma operação espiritual. Existem muitas igrejas, irmãos, que não têm compromisso com a missão que Jesus nos confiou, que é levar o evangelho às pessoas, levar os valores de Cristo. Nós somos chamados para ser profissionais, aqui praticamente todos são, para mudar práticas profissionais que não estão de acordo com a palavra. Há, por exemplo, pessoas que têm empresas, cristãos que têm empresas e não veem problema nenhum. Todas essas coisas que estou dizendo para vocês foi que eu já ouvi e vi. Dá uma sonegadinha, porque, afinal de contas, eu vou falar uma frase que eu ouvi de um cristão. Assim, não dá para sobreviver uma empresa aqui no Brasil por causa da carga absurda de impostos. É verdade, a carga é abusiva. Não dá para sobreviver. Aí eu cheguei a conversar, mas espera, então Deus não é poderoso o suficiente para sustentar a tua empresa, mesmo você pagando tudo. Não é bem assim. Não é bem assim, é como assim?
difícil? Terrivelmente difícil. Muito, muito complicado. Mas é para isso que nós fomos chamados. Há cristãos que olham o próprio umbigo, se preocupam apenas com a sua própria prosperidade material, por exemplo. Muitos fazem a separação, também já ouvi isso. Vida religiosa, vida pessoal. Aqui na igreja é uma coisa, Rosinha, lá fora a luta é outra. Ali é um comendo o outro. Já ouvi isso várias vezes. Vamos pensar. A religião que mais cresce no mundo é o islamismo. Vocês já imaginaram por quê? Tem vários motivos, mas um deles é que, apesar de a gente chamá-los de fanáticos, e a gente devia pensar bem em ser fanáticos, talvez como eles não fazem diferença entre a vida pessoal e a vida da igreja. Para eles é uma coisa só. Nós não. Nós temos uma vida na igreja, fim de semana, e lá fora, uma outra, muitas vezes, completamente diferente. Como assim? Que dupla vida é essa? Os super-heróis, né? O Superman tem dupla vida, né? Quando ele está com uniforme, ele é o herói, mas quando ele está com roupas normais, ele é o Clark Kent, o repórter do Planeta Diário. O Batman, à noite, veste aquela fantasia de morcego com as orelhinhas, né? E fica fazendo acrobacias no ar, mas durante o dia ele é um milionário, Bruce Wayne. Não, irmãos. Como assim vida dupla? Eu queria convidá-los agora a abrir em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o 6. Vamos ver aqui o que nós podemos aprender em relação a reafirmar a nossa identidade como cristãos, como igreja de Cristo. É a igreja de Cristo, irmãos. Não é a igreja do pastor Takashi, do pastor Edu, do pastor Kengo. Não é a nossa igreja, é a igreja de Cristo. Como prisioneiro no Senhor, eu vou ler aqui na versão NVI. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Prestem atenção nessas palavras. Tá? Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Eu gosto muito dessas repetições da palavra todos aqui. Nós temos uma palavrinha que está na moda. Narrativa. Quantos de vocês já ouviram essa palavrinha aí? Ah, essa é a sua narrativa. Pode levantar a mão, pode levantar a mão. Só eu e mais alguns. É uma palavra nova. Se você ler nos noticiários aí, você vai ver a narrativa. Não, mas você tem uma narrativa, tem outra. O verbo narrar significa contar, é contar uma história. Você vai fazer uma narração. Né? Mas as pessoas estão usando essa palavrinha que virou modinha como sinônimo de algo em que você dá a sua opinião. Em vez de falar, não, mas essa é a sua opinião a respeito. Mas eu tenho uma narrativa diferente. Não, Deus para você é uma coisa, para mim é outra. Como? Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então eu tenho que ter uma só ideia, né? Numa outra palavra do próprio Paulo, ele diz que a gente tem que pensar a mesma coisa. Ser unido de alma. Há um só Deus, então minha opinião sobre Deus não pode ser diferente da sua. Deus para mim tem que ser o mesmo Deus poderoso para você. Isso é algo que impacta a identidade da igreja. Faz parte dessa crise. Mas vamos lá. A primeira coisa que Paulo diz aqui, no versículo 1, na primeira parte, vivam de maneira digna. Bom, viver de maneira digna em relação ao quê? Aos padrões de Deus. Mas quais são os padrões de Deus? Boa pergunta. Você conhece os padrões de Deus?
para todas as situações da vida? Você tem muito claras você tem muito claros esses valores? Se você não tem, então, talvez você tenha achado o motivo da falha. Eu não sei direito quais são os valores bíblicos. Então fica difícil viver de acordo com esses valores se a gente não os conhece. Meio óbvio. Então precisamos estudar. Quais são os valores da Bíblia? Muitas vezes nós ouvimos meia dúzia de palavras sobre a Bíblia e nós já fazemos todo um processo, todo um conjunto de pensamentos e aí vira a nossa opinião. Aí realmente eu vou ter uma narrativa, você vai ter outra, eu vou ter uma opinião sobre divórcio, você vai ter outra. Claro, a gente pegou pedaço e a partir daí já fez, né, todo um conjunto de valores. Mas quais são os valores? O que a Bíblia fala? Aliás, você está disposto? Porque assim, os valores bíblicos, alguns deles vão vir ao encontro do que nós pensamos. Mas outros vão vir de encontro. Vão se chocar completamente conosco. E aí? E são algumas coisas bastante importantes. Vão mexer com o nosso ego. Se a gente deixar que o Espírito Santo transforme nossos valores, isso pode acontecer de maneira suave. Ou um pouco mais suave. Mas Paulo está dizendo aqui que a gente tem que ter uma vida coerente com os valores de Cristo. Os jovens há mais tempo devem se lembrar da propaganda de um produto chamado Denorex. Quem aqui se lembra? Lembra dessa palavra, pelo menos? Vamos lá. Não, você pode dizer, olha, né, que minha avó contava para mim. Pode falar isso. Denorex era um shampoo. E esse shampoo, a propaganda dizia que ele parecia remédio, porque ele tinha cheiro de remédio, mas não era. Ele parecia, mas não era. Aí veio a expressão, ficou popular na época, parece, mas não é. E há muitos que estão na igreja que também parecem, mas não é. A gente chama de cristão Denorex. Ninguém fala sobre isso agora, na época falava. O cristão Denorex. Ele carrega a Bíblia, ele tem um vocabulário parecido com vocabulário bíblico, né? Prega, ora, toca no louvor, mas lá por trás, na vida comum, muitas vezes é desonesto, mente, trai, age com covardia com esposa e filhos, tem coração duro e egoísta. É o cristão Denorex. Parece, mas não é. Triste isso. Quando a palavra fala tão claramente isso aqui. Quando alguém é discípulo de Jesus, está no processo de ser como Ele. De ser transformado para ser como Ele. É uma caminhada dura, é uma caminhada longa, de observar o caráter de Deus, o caráter do Senhor. Como Jesus viveu? Como é que Ele reagiu em várias situações? É interessante a gente observar, a gente aprender, né? Identificar os desafios da vida, imitar o procedimento de Jesus. Não é fácil. Errar, Jesus não errava, mas nós vamos errar. Mas arrepender-se, voltar, mudar de atitude, continuar lutando para aprender a ser como Jesus é. Esse é o nosso objetivo pessoal, irmãos. Deveria ser o nosso alvo principal, ser parecido com Jesus. O próprio Jesus disse que, deixou claro, não há valor nenhum em parecer sem ser. Por que ele falava tão duramente com os fariseus, que eram os religiosos da época? Porque eles pareciam, mas não eram. Falavam de Deus, conheciam a palavra, hein? Eles eram os maiores mestres na Bíblia da época. Mas estavam longe de Deus. Longe. E uma palavra que Jesus diz que mexe muito comigo. Vocês me chamam de Senhor, mas o seu coração está longe de mim. Então nem sempre aquele que aparenta ter compromisso com Deus realmente tem esse compromisso de fato.
a segunda parte desse primeiro versículo ainda. Ó, vivam de maneira digna da vocação a que receberam. Você tem consciência da vocação? Sabe o que é a vocação? Chamado. Vocação. A gente usa muito isso para falar de área em que a gente vai atuar como profissional. Aí eu não tenho vocação para isso. Eu não tenho uma tendência a gostar disso. Eu não sou bom nessa área. Aqui nós temos uma vocação. Você tem consciência de qual é a sua vocação? Qual é a vocação de todos nós que um dia entregamos a nossa vida ao Senhor? Qual é a vocação? Ser testemunhas de Cristo, nos seus valores, nas suas práticas, nos seus pensamentos. Essa é a minha vocação, essa é a sua vocação. Então você não pode mais ser como era antes. Você tem que ser treinado agora para outra coisa. Para viver de modo digno dessa vocação. Todos têm um chamado. Pode ser que você vá atuar em área diferente, de acordo com as suas habilidades, de acordo com as suas tendências, mas tem uma vocação para todos nós. Viver dignos dos valores de Cristo. Nós somos chamados para ser atuantes no reino de Deus, irmãos. Não para ficar sentados apenas. Alguma atuação no reino de Deus nós temos que ter. Senão é possível duvidar seriamente de que um dia nós nos convertemos a Jesus. Não existe isso. É que alguns vão para a linha de frente, né? Batalhando. A gente fica aqui atrás, vaiando ou aplaudindo. Não. Alguns vão para a linha de frente, batalhar. Outros vão ficar na retaguarda, batalhando. Não aplaudindo ou vaiando. Não existe isso, irmãos. Se você não está na linha de frente, está na retaguarda, você está batalhando pelo Evangelho? Você está orando por aqueles que estão na linha de frente, enfrentando morte, enfrentando perseguição? No versículo 2, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. É difícil. Tem gente que a gente não suporta, né? E o suportar aqui é ser apoio. Não é no sentido de aturar. Aturar você tem que aturar. É suporte, apoio. Apoiar o irmão, o serviço de um irmão. Tudo bem, eu tenho um chamado, mas apoiar outros, como assim? Ajudar no ministério de outros. Muitas vezes o que nós fazemos é servir de tropeço para o ministério do irmão. A gente faz fofoca, a gente critica do nada, quando a gente deveria apoiar. Quantos de nós, muitas vezes, passa por cima de todo mundo só para defender o nosso ponto de vista? A gente não se importa se isso vai causar algum prejuízo no ministério de alguém. Quantas vezes a gente não justifica isso dizendo que nós estamos buscando a verdade. E muitas vezes a validade dessa verdade é questionável. Pessoas assim não se importam com o corpo de Cristo, se importam consigo mesmas. Às vezes até falam que se importam, mas estão buscando o próprio interesse. Mesmo que isso cause prejuízo para outros. A gente chama isso de cristão funcional, né? Vocês já ouviram falar de analfabetismo funcional? O analfabeto funcional é aquele que, teoricamente, tem um diploma de primeiro grau ou até de segundo grau, mas ele não consegue entender um texto simples. Estima-se que no Brasil, entre 60% e 70% da população brasileira seja analfabeta funcional. A nossa taxa de analfabetismo está por volta de 12%. Mas a taxa de analfabetos funcionais, aqueles que leem um texto e não entendem direito, que chega a 70%, alguns estimam aí. E nesses 70% tem gente que tem diploma universitário, tá? Então, assim, irmãos, o cristão funcional é aquele que parece que sabe, até sabe ler. Eu falava isso para os meus alunos, vocês não sabem, vocês não entendem o que vocês leem,
Na verdade, vocês não sabem ler. Vocês repetem o que está escrito. Saber ler é entender o que você está vendo ali naquelas palavras. Muita gente só sabe repetir o que está escrito. Isso não é saber ler. Também, quando a gente vai, né, pede para produzir um texto, é um desastre por conta disso. Claro. Mas isso, inclusive, pessoas com universidade. O cristão funcional, infelizmente o Brasil está cheio deles. Se a gente sair perguntando na rua, você acredita em Deus? Olha, vai ser difícil você achar alguém que não crê em Deus. Você vai achar, mas vai ser difícil. A grande maioria vai afirmar, claro que eu creio que Deus existe. Mas a maioria vive como se Deus nem existisse. Deus existe, mas Ele está lá, eu estou aqui. Isso é um princípio do ateísmo. Então, na verdade, a pessoa diz que crê, mas na verdade ela é ateia. Ela não é uma crente. Porque o Deus existente, Ele é relacional. Ele quer ter relacionamento conosco. Ele não é alguém ou um ser que está lá no céu com um monte de raios na mão, pronto para tirar esses raios no teu traseiro quando você faz alguma coisa errada. Não é esse Deus. Esse era Zeus. Nós estamos falando de Deus. Z e D são letras diferentes, né? Mas Deus também não espera de nós um relacionamento puramente interesseiro, que faz barganhas. Troca, Senhor, se eu fizer, então, se o Senhor fizer, eu faço. Não existe isso com Deus. Muita gente, eu nem estava planejando falar isso que eu vou falar agora. Muita gente critica o Deus da Bíblia, dizendo que Ele é um Deus perverso. Isso já me incomodou bastante. Você vai para o Velho Testamento, lá tem passagem que Deus manda o povo de Israel matar criança, velho, grávida, animal, tudo. E por algum tempo isso me incomodou. Como que Deus pode fazer uma coisa dessas? E aí a gente começa a ver, estudar e fala, primeiro, Ele é o Criador. Ele pode. Aí teve uma outra passagem que me esclareceu bastante. Está em Jeremias, fala que a gente é como barro nas mãos do oleiro. Sabe o que é o oleiro? Ceramista. Vocês conhecem o trabalho de um ceramista? Já viram algum filme? Ele faz um vaso. Se aquele vaso não dá certo, o que ele faz, irmãos? Quebra. E a Bíblia diz que nós somos assim. Então imagina, um vaso é um ser inanimado. Não tem sentimentos. Não fala, não argumenta. Mas o que a Bíblia diz aqui? A distância entre nós e um vaso é a mesma da distância entre Deus e nós. E mesmo essa distância, não sei se alguém aqui é ceramista, vocês acham que um ceramista morreria no lugar do barro, do vaso? Não quebra esse vaso não, me quebra no lugar do vaso. Acho que não, né? Seria até ridículo pensar nisso. Mas Deus se propôs a isso. Jesus morreu por nós. O Todo-Poderoso, que pode qualquer coisa, que pode eliminar todos nós da face da terra sem dar explicação para ninguém, porque Ele não precisa. Mas mesmo assim Ele fala, vem, eu te recebo. Versículo 3 diz assim, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Interessante, muitos de nós já ouvimos falar, a unidade do Espírito, ela existe? Existe, mas eu posso acabar com ela. Por isso que Paulo fala aqui, vocês têm que fazer um esforço total para preservar. Ela existe, mas nós temos que nos esforçar. Essa é outra das coisas difíceis na igreja. Porque quando não está bom aqui, eu vou para outra igreja, aquele outro pastor fala muito mais. Esse Rosinho aí, fala, mas não. Aquela outra igreja lá, estou falando de coisas que eu já ouvi, gente. Olha, Rosinha, você precisa conhecer aquela igreja tal, porque lá tem um grupo de louvor, cara, você não acredita. Eu falei, legal. Nós somos assim, nós somos volúveis. Não, mas aqui não tem o Espírito Santo, lá a gente cai. Na outra igreja lá a gente vai até cai. Teve uma época que era moda o dente de ouro. Talvez alguns não tenham ouvido, mas, irmãos, vocês que estão chegando na igreja, teve essa história de dente de ouro, que era um milagre de Deus, né? Supostamente, eu nunca vi.
Mas me veio uma coisa, primeira vez que eu vi isso, né? Porque, não, mas a minha obturação virou ouro. Aí eu pensei, mas a minha obturação virou ouro? Eu quero meu dente inteiro, não com obturação de ouro, caramba. Qual é a vantagem de ter uma obturação de ouro? Mas tinha gente que achava que isso era o sinal do Espírito Santo. A gente é volúvel. Maldição familiar. Quantos de nós ouvimos falar sobre isso? Eu já ouvi também, não, quando Deus se manifesta tem que ter barulho. Aí você vai lá para o Velho Testamento e Jacó viu Deus onde? Na tempestade? No furacão? Numa brisa suave. Mas, é claro, Deus pode se manifestar por um meio barulhento também, lógico. Irmãos, outra lição que Deus nos dá aqui por meio de Paulo é o versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Um só Deus. Nós vimos nos últimos anos polarização aí. Famílias de crentes em que um membro acusou o outro de estar sendo possuído por Satanás porque tinha outra opinião política. Como assim? Isso vem de Deus? Lógico que não, irmãos. De Deus não vem discórdia. Discórdia só vem de um. Do inimigo das nossas almas. De Deus vem o contrário. Vem aceitação, compreensão, tolerância. Mas aí a gente tem um argumento na ponta da língua. Mas ele não é nem crente. A Bíblia não diz isso. A tolerância, a aceitação é com todos, especialmente com o corpo de Cristo. E por último aqui, irmãos, o versículo 6. Já li. Aliás, o 5 eu li junto com o 6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Nós temos que ter consciência de que o nosso Deus é Criador, tem todo o poder, está presente em todos os lugares e é soberano. Ele manda, ele determina, ele pode e ponto final. E ponto final. Não deve nada para nós, não tem nem a obrigação conosco. A própria Bíblia diz que a única coisa que nós merecemos é inferno, perdição eterna. Mas pela graça, Deus, Ele mesmo, se colocou como a única opção para nos livrar desse destino aí. Que era o nosso destino normal. Não teria outro. Mas muitas vezes, irmãos, às vezes, na igreja a gente tem, parece que Deus não é tão bom assim. Parece que Ele não controla todas as situações. Parece que as coisas acontecem aleatoriamente. Parece que Ele não está presente conosco. Isso também impacta a nossa identidade como cristãos para fora. Nós vemos nos Salmos, muitas vezes, o próprio salmista expressando isso. Senhor, aqueles que não creem em Ti, olham para a minha situação e ficam falando, onde é que está teu Deus? Você não se diz cristão? E aí, que situação é essa? Por que Ele não te livra? O salmista fala isso. Mas aí ele também afirma, mas ainda assim permanecerei fiel ao Senhor. Quando Jó passou por toda aquela situação, logo no início do livro de Jó, quando começam a vir as notícias de que os filhos estavam morrendo, ele estava perdendo todas as propriedades dele, porque Satanás estava mexendo com a vida dele. Vai lá no livro de Jó que você vai ver uma coisa bem interessante lá. A própria esposa a própria esposa de Jó chegou e falou, escuta, porque ele falou, nu, pelado, saí do ventre da minha mãe. E nu eu voltarei. Não vai levar nada daqui. Bendito seja o nome do Senhor. E aí a esposa que estava presente, mãe, Jó, você acabou de perder tudo. Amaldiçoa Deus e morre, cara. Essas são as palavras dela. Não estou criticando a fala por ser esposa, não é isso.
Mas manteremos a nossa fé apenas no Senhor? E muitas vezes, para suprir essa falta de alguma coisa que a gente sente, a gente corre para outras coisas. A gente faz rituais para você ter o favor de Deus. Já ouvi. Você tem que fazer, Rosinha, você tem que fazer um jejum de 21 dias. O jejum é bíblico, mas não é para obter favor de Deus. O jejum é exatamente para você dizer não para as suas necessidades físicas e ouvir Deus. Não para fazer barganha com Deus. Mas nós fazemos barganhas. E às vezes apelamos para coisas completamente opostas àquilo que Deus fala para nós. E muitas vezes a oração só vem na nossa mente quando tudo mais dá errado. Último recurso, a gente não enxerga nenhuma saída, não vê nenhuma maneira de resolver a situação. Então vamos orar. Muitas vezes fazemos isso, irmãos. E às vezes falar, que eu já ouvi também, vamos orar, não custa nada. Hã? Não custa nada. Uau! Mas já ouvi isso. Pelo menos, as pessoas não vão dizer que eu não tentei tudo, né? Eu queria terminar, irmãos, lendo 2 versículos. O primeiro deles está em Naum, profeta Naum. A gente nunca lê Naum, né? Não é na 2, na 3, é Naum. Desculpa aí, irmãos, foi mais forte do que eu. É um profeta menor, está lá depois de Miqueias. Você vê lá Jeremias, Daniel, aí vem os profetas menores, Amós, Miqueias, Naum. Chegou no Naum. Naum, capítulo 1, é um versículo que sempre vem na minha cabeça. Ele me impacta muito. Versículo 3. O Senhor é muito paciente. Numa das versões diz, tardio em irar-se. Ele é paciente pra caramba, mas o seu poder é imenso. Esse mas aqui é uma conjunção adversativa. É um porém, ele é paciente, mas... Só que o que vem depois do mas, o seu poder é imenso. Como assim? Como é que essa adversativa, esse mas, opõe a ideia do poder com um paciente? Aí você entende depois. Seu poder é imenso, o Senhor não deixará impune o culpado. É uma palavra forte. Ele perdoa, mas ele não deixa o culpado sem punição. O outro versículo está em Romanos. Vamos lá, para frente. Romanos, capítulo 12. Não, perdão, versículo 11. Antes disso. Capítulo 11, gente. Que versículo? Romanos, capítulo 11, versículo 12. Não. Errei tudo. É 12 mesmo. Versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso aqui é uma promessa condicional. Se todos nós queremos saber qual é a vontade de Deus para nós. Ainda mais quando a Bíblia diz que ela é boa, agradável e perfeita. Como que eu não quero isso? Lógico que eu quero, mas tem uma condição. Para experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso transformar a minha mente. Eu preciso renovar a minha mente. Isso significa, irmãos, que a minha mente e a sua mente estão cheias de coisas que não estão de acordo com os valores de Deus. Não importa quanto tempo de vida cristã você tenha. Talvez você tenha menos tempo de vida cristã. Você tem mais coisas aí que não estão de acordo. Você tem mais tempo de vida cristã, tem menos coisas, mas você tem. Precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente. Temos que renovar. Renovar como? Primeiro, não vai atrás do pensamento do mundo. Ele é contra Deus. Adquira os valores de Deus. Conheça, tem que conhecer os valores. Como é que você vai conhecer? Ouvindo o pastor pregar. Alguma coisinha assim. Você tem que ler isso aqui. O que Deus pensa? Cristãos que estão há muito tempo na igreja, a gente tem a tendência, né, de pensar que
muita coisa já está consolidada aqui e tal, né? É verdade, mas tem outras que a gente modifica. Eu vou usar um paralelo aqui. Eu dou cursos de como falar em público. E eu me lembro que um dos cursos que eu fiz, né, a gente foi filmado no primeiro dia, fazendo alguma palestra de uns 2, 3 minutos. Aí, eram 2 instrutores. Um dos instrutores, isso era gravado, levava a gente para uma salinha com uma TV, com a gravação, e ele começava a mostrar para nós os problemas de gesticulação, de movimento, né, que muitas vezes distraem as pessoas do verdadeiro objetivo, que é ouvir a mensagem. E eu percebi vários desses problemas. E aí, depois, no final do curso, eu já não tinha mais esses problemas, mas teve um alerta muito interessante da instrutora. Vocês resolveram esses problemas, mas sempre, quando vocês forem falar, depois de algum tempo, coloquem uma câmera no fundo, filmem vocês mesmos, porque vocês vão desenvolver novos cacuetes. Interessante, e isso acontece mesmo. Você resolve alguns, e aí quando você vê, putz, mas eu não tinha esse vício de gesticulação, e você vai adquirir. Aí você vai, de novo, renovar, né, para você não fazer não ter aqueles defeitos na hora de falar, mas sempre ficar atento. Então nós temos que renovar a nossa mente, irmãos, o tempo todo. Nossa identidade como corpo de Cristo não é dada por aquilo que eu acho, que você acha, que eu penso, que você pensa. Não é o meu argumento, nem o teu, não. A nossa identidade, irmãos, é dada pelos valores do reino em nós. Essa é a identidade nossa. Que esses valores têm que ser praticados no nosso dia a dia. O mundo tem a sua própria opinião sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre nós cristãos. O mundo tem. Mas qual é a opinião de Deus? O que Deus pensa a respeito? Eu pratico tal religião. Beleza, o que Deus pensa? Eu penso de tal maneira sobre política. O que Deus pensa? Qual a opinião dele? Vamos orar? Eu queria convidar você a pensar sobre isso que Deus falou para nós, por meio dessa palavra de Efésios. Nós realmente estamos buscando ter unidade do Espírito? Ou a gente está se dividindo por opiniões e pensamentos que nem são bíblicos? Estamos realmente praticando os valores de Jesus e mostrando, ainda que isso custe para nós, e vai ficar cada vez pior isso? Queria convidar você a orar. Se colocar diante de Deus. Eu não estou aqui para julgar ninguém, porque eu estou nessa condição, irmãos. Junto, aqui. Será que eu estou fazendo? Quantas vezes eu julgo, quantas vezes eu tenho opiniões, conclusões, argumentos. Vamos ter um momento de oração juntos. Pai, nós somos frágeis. Eu me sinto muitas vezes, Senhor, como uma criança indefesa. Mas diante de Ti, nós somos isso mesmo. Então, Senhor, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor visite cada um de nós agora. Que o Senhor traga à memória aquilo que o Senhor quer mudar em nós. O Senhor não aponta o dedo para nós. O único que aponta o dedo é o inimigo das nossas almas. O Senhor aponta caminho. O Senhor nos recebe, o Senhor nos restaura. O Senhor nos dá nova perspectiva de vida, de valores. Então, Pai Santo, aviva isso em nós. Dá-nos essa sede de buscar conhecer Teus valores, Teus pensamentos, para que a nossa vida seja cada vez mais moldada pelo Espírito Santo e que a gente possa se parecer cada vez mais contigo, Senhor, com Jesus. Tem misericórdia deste povo que se reúne aqui. Pessoal que está em casa assistindo, Senhor, visita também com Teu poder,
Teu Espírito. A presença aqui não é impedimento, Senhor, ou a não presença aqui não é um impedimento. Obrigado pela tua imensa paciência conosco, como a sua palavra diz. Mas ajuda-nos a nos lembrar de que o Senhor é justo, que devemos considerar a tua bondade, mas também a tua severidade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém?